Bom dia. Mais uma segunda-feira e a gente tá aqui onde? No Café com Cristo. Nossa, já tá perto de 100 dias, né? Direto aí, a gente fazendo o Café com Cristo. E isso é implantar um novo hábito, né? Às vezes você tem dificuldade. Bom dia, mãe. Às vezes você tem dificuldade de implantar um novo hábito aí na sua vida. É só começar. Eu vi, hoje a minha internet tá ruim, vamos ver se a gente consegue fazer o Café com Cristo. E aí você precisa implantar um novo hábito na sua vida, é só começar. Não tem muito segredo não, tem que começar. Essa internet tá ruim. Tá ruim hoje a internet aqui em casa. Vamos esperar um pouquinho. E aí, quando a gente introduz um novo hábito, a gente começa. Nos primeiros dias é bem difícil, mas depois você vai se adaptando. E assim formou o Café com Cristo. Eu comecei, no começo foi bem complicado, por causa dos horários. Teve dias que deu pra fazer, teve dias que não deu, e tá tudo bem. Eu vou pro próximo, sempre vai pro próximo dia. Se ontem deu tudo errado, hoje, então você tem que ir pra cima. Hoje é um novo dia para fazer algo diferente. Hoje é um novo dia que você tá recebendo uma nova. E a palavra que eu quero ler hoje, ela se encontra em Ezequiel 47, tá? Eu quero começar a ler. Inclusive, essa semana eu preciso orientar vocês que a partir todo sábado não vai haver o Café com Cristo de sábado, tá? Porque eu vou entrar num novo curso e eu vou precisar desse horário. Mas o Café com Cristo, de segunda a sexta, e a gente volta no domingo, que é o primeiro dia da semana, né? Então vai ser de domingo até sexta-feira. Aos sábados não tem, tá bom? A partir dessa semana já, combinado? Você que me acompanha aí desde sempre, para você ficar ligadinho, tá? Eu não sei por quanto tempo, mas por um tempo eu vou precisar dos sábados, tá bom? Mas a gente tá aqui, e você não tem que depender de mim, você não tem que depender do Café com Cristo, você pode ter o seu devocional enquanto você faz cafezinho aí, você senta, abre a sua Bíblia, tira uma palavra, medita naquilo que você leu. Não é de muito ler, é mais de meditar do que de ler. Então não é a quantidade da Bíblia que você lê que te deixa mais próximo de Deus, mas é a qualidade do que você lê e é aplicado que te deixa próximo de Deus. Não é, tem gente que leu a Bíblia 3, 4, 5, 20 vezes na vida inteira. Não é sobre ler a Bíblia, é sobre o quanto da Bíblia, o quanto da palavra de Deus eu vou praticar, tá? Então muita gente é conhecedor da palavra, pouco praticante da palavra. E ser praticante é o mais desafiador, é o mais difícil, né? Então, eu sempre falo, pega uma coisa e pratica. Não dá pra praticar todas, mas pega uma coisa e pratica. E aí, a hora que aquilo virar um hábito na sua vida, uma rotina poderosa na sua vida, aí você vai pro próximo. A gente, às vezes, quer mudar muitas áreas da nossa vida, a gente não consegue. Mas foca em uma área. Eu sei que, às vezes, você tem desafios em várias áreas, mas foca em uma área só. Que se você focar nessa área vai começar a dar resultado. Depois, com as rotinas que você adaptar para essa área da sua vida, a coisa vai caminhando. E aí sim, você muda de área, você investe em um outro lugar, um outro objetivo da sua vida. Mas vamos ler a nossa palavra que se encontra no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o 47, nós vamos ler do versículo 3 ao 5. E vamos entender o que o Espírito Santo separou para nós nessa manhã de segunda-feira. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos meus joelhos. E outra vez mediu e me fez passar pelas águas que davam pelos meus lombos. E mediu mais uma via atravessar, que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar até aqui. Então aqui é uma analogia, né? Isso aqui é é uma visão que Ezequiel tem, mas eu não vou entrar nesse contexto dessa visão que ele tem. Eu quero que a gente vai pegar essa visão de Ezequiel e transferir para nossas vidas. Então, em algum momento aqui, o rio, ele bate pelos nossos tornozelos. Em um outro momento,
A água estava pelos joelhos, em um outro momento estava pela cintura, em um outro momento já não se dava mais para atravessar. E o que significa isso? É a nossa vida espiritual. Como que funciona a nossa vida espiritual? Todos nós estamos na praia, na faixa de areia. Só para você entender. Todos nós estamos na faixa de areia. E essa faixa de areia é a zona de conforto. Nessa faixa de areia eu não preciso de mudar nada. Tá tudo bem. Eu vou levando a minha vida assim. Eu vou empurrando com a barriga. Certo? Quando as águas chegam ao meu tornozelo, eu decidi movimentar-me. Eu decidi sair da zona de conforto e começar a me movimentar. E aí essas águas batem no meu tornozelo, mas águas, vamos pegar essa analogia da praia. Então você vai na praia e você tem aquela imensidão do mar que você não consegue nem ver o fim, quanto mais a profundidade, né? Você bate teus olhos assim, o fim tá longe, você não consegue ver o fim do mar. E a profundidade também não. Então, o lugar mais seguro da praia, para quem é vítima, para quem tem medo, para quem não gosta de se arriscar, é a faixa de areia. Só que a nossa vida espiritual também é assim. A gente tem momentos na nossa vida espiritual que a gente entra nessa zona de conforto, que é essa faixa de areia. Na zona de conforto eu não preciso fazer mudanças, na zona de conforto eu posso continuar como eu tô. Na zona de conforto eu também vou ter os mesmos resultados. Então eu também tenho que ser aquela pessoa que não com aquilo que eu tenho. É a nossa, eu me movimento, eu começo a entrar na água. Então, quando você vai até o mar e que você coloca os teus pés e que essa água só bate até os teus tornozelos, isso significa que você tem muito controle, que vai vir, você sabe que só até o tornozelo não vai te causar impacto nenhum, né? O que a gente aprende com isso? Que tem momentos na nossa vida espiritual que nós vamos ter problemas, né? Nós vamos ter problemas. E esses problemas, às vezes, vão ser problemas que nós podemos resolver. Que está no nosso tornozelo, que está no nosso controle, que ainda não nos abala, coisinhas pequenas. E que a gente não precisa muito da nossa espiritualidade ativa para resolver. Nós precisamos só um pouquinho de esforço, pouca coisa de esforço, quase nada. Por quê? Porque sair da areia e ir para as ondas onde só os meus tornozelos, ir para a água só onde os meus tornozelos serão cobertos por ela, ainda é muito próximo da zona de conforto. Você está um passo avançando e um passo dentro da zona de conforto. É um passo à frente e um passo dentro da zona de conforto. Então, tem problemas que chegam na tua vida que você tira de letra, que é a coisa mais fácil do mundo. Você nem vê aquilo como problema. Por quê? Porque aquilo não te desafiou quase nada. Aquilo não te desafia quase nada. E aí é onde você percebe que você tem capacidade de resolver. Só que aqui nessa passagem com o profeta, a gente aprende o quê? A gente aprende que enquanto as águas estão no tornozelo, bacana, eu estou conseguindo administrar. Em algum momento a gente aprende que conforme a gente vai avançando, as águas chegam aos joelhos. Água aos joelhos ainda é confortável. Ainda, às vezes você está vivendo um problema que você ainda consegue administrar. Ele nem te causa tanta dor, ele nem te causa tanto estresse, mas ainda assim é um problema. Mas que você consegue resolver. Que vai passar um tempo, 2 tempos, você vai conseguir resolver. Então ali também eu não preciso praticar algo muito espiritual para sair daquela solução. Então tem problemas, né, que vão pegar só a analogia aqui de tornozelo, que a água tá no meu tornozelo, eu não preciso fazer nada. Conforme você vai avançando, o mar ele vai te dando uma balançada, né? Só que águas até o tornozelo te impacta de que maneira nenhuma. Não tem grande impacto na tua vida. São problemas do dia a dia, problemas do cotidiano. Ah, acabou o gás, eu tava fazendo arroz. Eu tô dando uns exemplos aqui, tá? E dentro desse mar, é sempre a nossa busca espiritual. Esse mar é a nossa vida espiritual. E aí a vida te prepara um probleminha ali que você tá com água até o tornozelo e tá tudo bem. Depois água até o joelho e tá tudo bem, porque você ainda tem um controle, né? É um problema que surgiu do nada, mas que tem solução, que você consegue enxergar a solução. Porque ele tá abaixo dos teus pés, ele está ali, você consegue ver até onde ele está sendo, onde ele está atingindo, quais áreas ele está atingindo na sua vida.
Só que você começa a caminhar mais um pouquinho com Deus, você começa a buscar mais a presença de Deus, e aí surge um problema que bate na tua cintura. É aquele problema que divide a tua vida. É aquele problema que você fala assim, nossa, eu já não consigo mais tão sozinha. Mas a gente ainda consegue administrar a dor. É um problema que você consegue conviver com ele, mas ele incomoda. Porque águas até a sua cintura, você já não tem um controle total, mas você ainda tem um controle. Tem problemas que ele ainda não escapou das tuas mãos. Você ainda tem um pouquinho de controle, né? Então, águas até a cintura são problemas que eu vou ter uma certa dificuldade de resolver. Talvez o tempo resolva melhor do que eu. Às vezes são problemas que a solução, às vezes um conselho, uma orientação de alguém já vai me ajudar. E aqui nessa analogia, né, de Ezequiel 47, não podiam mais atravessar. As águas cobriram. Tem problemas que encobrem todo o nosso emocional, todo o nosso mental. Nós paramos de ser funcional por causa dessas dificuldades que você vai ter na vida. Vai ter dificuldades que são rasas, que quase não te afetam. Mas quando as águas te encobrem, essas te afetam muito. Porque você não sabe como sair daquela situação. E aqui embaixo ele fala assim, as águas eram tão profundas que só podia se passar a nado. O rio pelo qual não se podia passar. Então, o que é passar nada? O que é nadar? Se a água está me encobrindo, eu preciso nadar. Mas se eu não sei nadar, o que vai acontecer comigo? Eu morro. Só que o nado eu não aprendo na hora. O nado, ele precisa de um tempo. Eu preciso entrar numa escola de natação. Eu preciso de um tempo para aprender a nadar, ganhar confiança, treinar a respiração, treinar o movimento de braços, treinar o movimento de perna, sincronizar a perna com o braço. É bastante coisa que acontece numa aula de natação. Então, precisa de um tempo. Precisa de uma linha de aprendizado, precisa de uma experiência. Então, aqui, quando você estiver mergulhado em problemas, que é a analogia que eu quero levar você hoje. Se você tá mergulhado num problema que a água já tá aqui, ó. Você já não consegue mais respirar. Tem problema que você tá com a água aqui, ó. Mas você ainda consegue pensar. A água ainda não te submergiu. A água ainda não chegou nas tuas narinas. Mas tem problema que você fala, nossa, eu tô afundado nesse problema. E esse problema precisa ser... Para eu sair dessas águas, que são águas muito profundas, são problemas muito profundos que eu não tenho mais controle, que já interferem no meu emocional, que já interferem na minha paz, que já interferem na minha rotina, do meu dia a dia. Tem situações minhas e na sua vida que realmente tira a gente do nosso centro. Tem problemas que são as aguinhas no tornozelo que nem mexe com a gente. Tá tudo bem. Mas tem problemas que mexem muito com a gente, nos desestruturam. Por quê? Porque quando você tá na praia, você tem controle do chão. Você tem controle de onde você tá pisando. Você sabe exatamente o território que você tá pisando e você começa a andar pelo mar. Só que chega um momento, o que acontece? Você não sente mais o fundo. Você já não consegue, aquilo já não dá mais pé para você. E toda vez que eu não sinto mais o fundo, eu sinto medo. Por quê? Porque eu saio de um lugar de segurança. Eu não tenho mais segurança. Agora depende das minhas experiências. Então, em águas profundas, vai depender muito do seu relacionamento com Deus para você sair disso. Vai depender muito das experiências que você teve com Deus, com águas no tornozelo, com águas nos joelhos, com águas na cintura, para você sobressair dessa situação quando as águas te submergirem. Quando você estiver afundado, quando você não consegue enxergar. Às vezes você está afundado em águas turvas que você não consegue enxergar. Mas aqui são níveis de fé diferentes. Eu tenho uma fé para águas no tornozelo, mas eu tenho que ter uma fé completamente diferente quando as águas me submergiram.
Quando tá tudo nebuloso, quando tá tudo encoberto, quando eu nem consigo respirar direito e quando às vezes o meu nado é falho. Quando às vezes eu não tenho tanta experiência em nadar assim. E o que você quer dizer com isso, Marielle? É uma aula de natação? Não, não é uma aula de natação. É a nossa vida com Deus. Com águas no tornozelo, eu não preciso de Deus. Tem problemas na minha vida que cabe a mim. Tem problemas que... Tem gente que coloca problema com águas no tornozelo, coloca essas águas no tornozelo na conta de Deus. Sendo que tem problemas que Deus não vai resolver por você. Aliás, quase nenhum problema Deus resolve por nós. Ele nos dá instrução. Então, Deus não vai resolver os meus e os teus problemas. Saia dessa vida de mágica, desse lugar mágico. Deus não é o seu funcionário. Ele não é uma lâmpada, né, mágica que eu esfrego aqui e faço 3 pedidos. Nós temos que sair desse lugar mágico de mistificar tudo, de achar que Deus vai fazer. Num passe de mágica. Por quê? Porque minhas pernas começam a ficar fortes à medida que eu saio da areia, entro em movimento na água. A água me faz deixar pernas fortes. Porque para você sustentar águas ali até a cintura, você tem que ter pernas fortes. Só que vai chegar um momento, por mais forte que você seja, se você tiver submergido pelas águas, a tua força não te serve de nada. O que vai tirar você é o nado. É as experiências, é aquilo que você aprendeu. O que tira você dessa situação que você está mergulhado nesse problema são as suas experiências com Deus. São as experiências com Deus que representa o nado aqui. Desse lugar eu só posso sair a nado. Desse lugar eu só posso sair do relacionamento com Deus que eu tenho. Porque com águas no tornozelo eu me relaciono de uma maneira com Deus. Mas quando chega águas a me encobrir, eu preciso ter outro relacionamento com Deus. Precisa ser algo mais profundo. Então Deus, ele começa assim, ó. Tá todo mundo, tá geral na praia. Mas Deus vai escolhendo vai colocando o desejo no coração de de entrar com águas até o tornozelo, aí você vai buscando mais, vai buscando mais. É assim que Deus trabalha com a gente. Então Deus permite certos problemas na nossa vida para nos tirar da zona de conforto. Esse é o primeiro nível de problema que Deus nos permite viver. Aquele que nos tira da zona de conforto, que leva a gente da praia para águas no tornozelo. Mas Deus, dependendo da minha experiência com águas no tornozelo, Deus se aprofunda mais e manda um problema, às vezes um pouco dobro quase. Porque águas no tornozelo para águas no joelho é muito mais que o dobro, não é? Que vai cobrir do meu corpo. É muito mais que o dobro. Então, quando Deus percebe que você suportou bem águas no tornozelo, que você teve um bom direcionamento, que você buscou orientação, Ele permite você viver um problema maior que águas nos joelhos. E esse problema maior, por que Deus permite? Porque Ele vai te treinar. Ele vai fazer com que você ganhe habilidades. Ele vai fazer com que habilidades que estavam quietinhas lá, guardadas dentro de você, venham à tona, que você vai falar, nossa, mas eu sou capaz de fazer isso. Porque tem problemas que eles te desafiam a ponto de você falar, nossa, eu nem sabia que eu podia fazer isso, e a gente faz. E aí Deus vê o seu comportamento diante dessa dificuldade de águas no joelho e fala, nossa, mas ele tá muito bom, passou de fase, vamos para águas no lombo, vamos para águas na cintura. Águas lá na cintura, para cima da cintura, águas no lombo, né? Que é nas nossas costas. Então pensa, Deus está te dando mais uma oportunidade do quê? De você se desafiar para ir para um próximo nível. E assim tem que ser a nossa vida com Deus. Vai ter momentos que eu vou precisar de uma fé, mas quando a água estiver me encobrindo, se Deus te levou para águas profundas, escuta o que eu tô te falando, se Deus te leva para águas profundas, e o que são essas águas profundas? São problemas que você precisa passar por eles com uma experiência, um relacionamento muito profundo com Deus. Porque aqui basta às vezes eu fazer uma oração, pedir uma direção, mas com águas no tornozelo eu não peço nem direção para Deus, gente. Você também não. Acabou o gás, tá? O que eu faço? Eu preciso pedir orientação para Deus, o que eu faço quando acaba o gás na minha casa?
Agora eu preciso pedir orientação para Deus quando as águas estão profundas. Eu no meu pé já não sinto mais. Eu já não tenho controle do meu corpo, eu já não tenho controle de mais nada. Eu não controlo as minhas emoções. Por que as pessoas morrem afogadas? Porque elas ficam desesperadas. E quem é que morre afogada? Quem sabe nadar. Morre quem sabe nadar. Muitas vezes no mar morre-se quem sabe nadar. Por quê? Porque vai se desafiando, mas não estava preparado para aquele desafio. Nós precisamos entender que Deus nos leva para o desafio, mas a gente caminhar sozinho para eles é meio complicado sem orientação. Porque você não sabe se você vai estar num nível que você vai conseguir transpassar esse desafio. Por isso que se a gente estiver sendo orientado por Deus desde a praia, Ele que vai colocando as situações à medida, por quê? Porque Ele te conhece. Ele sabe as habilidades que você tem para passar esse problema. Ei, nada chega na sua vida, tudo que chega, aliás, na sua vida, você tem habilidades para sair disso. Se essa situação chegou na sua vida é porque você tem competência, você tem habilidade para sair disso. Você tem capacidade de sair disso. Porque o teu pai é amoroso, ele não vai te permitir viver uma situação pela qual você não vai suportar, pela qual você vai morrer. Então o que você está vivendo não é para tua morte, é para o teu desenvolvimento. O que você está vivendo não é para fazer com que você retroceda, volte correndo para a praia. Não, é para você avançar. Ele quer que você cresça. Só que quando a gente cresce, quando a gente começa a entrar nessas águas. Por quê? Porque eu vou ter que ir praticando. O que eu fazia ali quando só dava pé para mim, agora eu vou ter que praticar o nado. Eu vou ter que praticar coisas na minha vida com Deus. Então, às vezes, eu vivi problemas que um simples clamor me ajudou, me clareou e Deus me respondeu. Mas tem vezes que eu preciso de jejum, de oração, de campanha, de muitos relacionamentos com Deus, de me aprofundar na Bíblia para que eu possa sair daquela situação. Então hoje eu não sei em qual nível de problema você está. Eu não sei em qual nível de problema você está, porque também estar na praia é um problema. Porque só se conhece o mar quem entra nele. Só se tem experiências com Deus quem está disposto a ter experiências com Deus. Eu posso passar minha vida inteira na praia sem ter nenhuma experiência com Deus e bater palma para quem está lá no mar tendo experiência com Deus. São escolhas, são lugares que eu quero estar. Deus não obriga você a sair da praia e ir com águas no tornozelo. Deus não obriga você a fazer isso. Mas você ganha confiança. Nossa, eu consegui colocar os pés na água. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos pôr água até os joelhos. Você vai ganhando confiança naquilo que você é. Sabe por quê? Porque você é filha. Você é filho de Deus. E aí quando você vai lembrando disso e você vai ganhando confiança nisso, você vai ganhando musculatura. E aí você quer avançar. Poxa, se águas no tornozelo já me deu essa sensação, essa satisfação, imagina se eu tiver me lançado aqui. E aí quando a gente se lança mesmo, que é quando não tem mais, que não dá mais pé, que você já está encoberto, Deus quer te levar para esse nível de fé, esse nível mais profundo, esse nível de relacionamento. Relacionamento com Deus não é fácil. Por quê? Porque vai vir das dores. Vai vir das estruturas. Você só é quem você é pelas dores que você viveu. Ah, mas eu vivi coisa boa. Mas coisa boa não te ensinou nada. Coisa boa não ensina nada para ninguém. O que ensina, o que nos ensina, o que nos modela, o que nos molda são as nossas dores, são os dias difíceis, são os dias maus. Então aqui no Café com Cristo eu sempre vou te preparar para o dia mau. O que você deve fazer no teu dia mal. E talvez hoje você deve estar vivendo o seu dia mal, que é águas. Muriel, eu estou afundado aqui. Eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não sei nadar, eu vou morrer. Quando você se vê nessa situação que você está desesperado e que você não sabe o que fazer, nesse momento é onde você vai ter as mais ricas experiências com Deus. É quando você tem que se lançar e falar, pai, eu estou aqui, ó. Sabe aquela sensação de quando você começa a nadar e você... Eu não sei se você nada, mas quando você começa a nadar e você não consegue sair do lugar, você não consegue sair do lugar, a única coisa que resta pra você é se jogar pra trás e boiar. O que é o boiar? É o fluir. Eu paro de resistir, porque nadar é resistência. Eu tô fazendo muita força pra sair do lugar, muita força pra sair do lugar. Por exemplo, eu tô vivendo uma situação na minha vida
que eu tô em águas bem profundas. Só que eu tô fazendo muita força, eu tô gastando muita energia mental, emocional pra sair ali, pensar em como resolver aquilo. Só que chega um momento, eu tenho que me jogar, eu tenho que me lançar pra trás assim e falar: agora eu vou seguir o fluxo. Eu ainda continuo em águas profundas, mas eu decidi não ser mais resistente a elas. Aceitar elas. E aí, quando você aceita e para de fazer resistência, você consegue atravessar. Porque você vai boiar. E o que é boiar? Boiar é estar por cima mesmo nas águas profundas. Mas para eu boiar, a primeira coisa que eu tenho que abrir mão é o meu medo. É o medo de afundar novamente. A primeira coisa que você tem que abrir mão são dos seus medos. Quando você estiver em águas profundas, águas que te submergiram, águas que não estão deixando você respirar, você não está conseguindo dormir, está tirando sua paz, a primeira coisa que você vai ter que lançar fora são os seus medos. Porque para eu me lançar nessa água, né, você está fazendo resistência ali para tentar nadar. Chega uma hora, o nado vai cansar. Seus braços vão cansar e você não conseguiu sair do lugar. Por quê? Porque está vindo muita resistência. A água ela é muito resistente. Tem uma pressão muito grande. Você viu o que aconteceu lá com o submarino. A pressão foi tão grande que ele explodiu, né? Ele se desfez todo. Então, entende? Há muita pressão dentro dessa dificuldade. Há muita pressão dentro desse problema que você está vivendo. Esse problema é um mar. É um oceano. E você tá dentro dele, tá sofrendo muita pressão, muita pressão, muita pressão. Você já tentou nadar, você não tá conseguindo sair do lugar, você não tá conseguindo respirar, você já acha que acabou tuas forças, acabou. Quando acaba tuas forças, é o melhor lugar, sabe por quê? Porque aí você realmente vai entender que não adianta você mais nadar contra isso. Nadar contra isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas aí você se lança. E aí quando você se lança, quando você se joga para trás e vai no fluir da água, você já abriu mão do medo. E aí você começa a se movimentar. Quando você abre mão do medo e você entende o fluxo daquilo, você não para de resistir. Porque o problema nosso, o problema do ser humano é que a gente quer ficar resistente. A gente tá com problema e a gente tá resistindo. Ai, lutando tanto contra, só que não dá mais para lutar contra. Então deixa fluir. Joga-se para trás e boia. Quando você não conseguir nadar, boia. Boia, você vai afundar. Num primeiro momento você vai afundar. Mas depois você vai ficar leve. Você vai ser uma pena por cima dessa profundidade de águas que está aí abaixo de você. Elas não vão mais te submergir porque você entendeu o fluxo, você entendeu como fluir nesse mar, nessa imensidão, nesse problema. Você aprendeu a fluir diante desse problema. Então eu quero orar por você, porque eu não sei se você está vivendo em águas rasas, médias ou águas muito profundas. Muriel, eu tô nas águas rasas, eu tô num dia bom, as coisas estão caminhando bem. Ótimo para você, mas você tem musculatura para o dia mal? Você tem musculatura porque de repente a onda pode vir do nada e te arrastar para uma água profunda. Você tem musculatura, você tem ganhado musculatura para quando esse dia chegar, para esse dia não te pegar de surpresa. Eu costumo falar que a gente tem que orar nos dias bons, reservar fé, oração, jejum, tudo, para quando chegar os dias maus, aí você vai gastar, você vai, né, você tá estocando ali, né? Nos dias bons você estoca coragem, esperança, fé, para que você venha depois só gastar nos dias maus. Mas as pessoas fazem o contrário, elas buscam nos dias maus. Muito, muito nível hard, né? Muito profundo, muito relacionamento com Deus nos dias maus, mas quando chega nos dias bons, porque aí Deus vai tirar você e falar: não, filho, eu tô aqui, cuidando de você nessas águas, eu vou tirar você e vou levar você um pouquinho pra praia pra descansar. E aí, nesse descanso, você, em vez de ficar em espírito ali, ficar buscando alimentar a sua vida espiritual, não. Você vai, quer curtir a praia, eu quero curtir. Todo mundo quer curtir, todo mundo quer desfrutar, mas no desfrute, no dia bom, você tem que lembrar que você tem um relacionamento com Deus. Você também precisa alimentar. Você não sabe quando vai chegar essa profundidade, essas águas profundas que vai fazer com que você perca o controle de onde você tá, do que você sente, do que você pensa. E é horrível viver assim. Então hoje eu não sei se você está em águas rasas ou se você está em águas tão profundas que você não consegue nem ver solução. Eu não sei, mas Deus sabe.
Ele sabe o nível de água que Ele tem te levado a viver. Ele sabe o nível de água que o teu corpo está passando. Ele sabe tudo porque Ele é o nosso Pai. Então eu quero orar por você para que você, nessa manhã, entenda que se você estiver num momento raso, pouco esforço você vai fazer. Mas não deixe de se relacionar com Deus no momento que você está no raso, no momento que você está no controle das coisas, no momento que está tudo fluindo, está tudo dando certo. Mas se você tiver, eu quero orar por você hoje, para quando você tiver, ou se você se encontra nessa situação, em águas tão profundas que você já não sabe mais o que fazer. Então hoje eu vou orar para que você deixe fluir. Fluir, 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 fluir. E quando a gente deixa as coisas fluírem, a gente muda a frequência das coisas. E nós precisamos mudar a frequência das nossas coisas, porque eu tô numa frequência, eu tô vibrando uma energia quando eu tô em águas pelo tornozelo, mas eu tenho outra energia quando as águas me submergiram. Então hoje eu quero que você preste muita atenção nessa analogia e leva para a tua vida, para o teu momento de vida, para aquilo que você está vivendo agora. Né? Em que fase você está? Em que tipo de fé que você vai ter? Qual é o relacionamento que você tem com Deus nessas fases? Isso vai definir muita coisa daqui para frente. Então eu quero orar por você, que se você estiver em águas profundas, e Muriel, eu não estou conseguindo, tá muito difícil, eu estou fazendo muita força, eu estou gastando toda a minha energia mental, espiritual, emocional, e eu não estou conseguindo. Então é momento de você respirar fundo e falar, tá tudo bem, eu aceito. Né? Tem uma frase que fala assim, né? Aceita que dói menos. Porque quando a gente está muito resistente, a gente dói muito a nossa carne. Dói muito. A gente faz muita força e dói. Dói as nossas emoções, nosso coração, nossos pensamentos ficam por conta. Só que quando a gente deixa fluir, e o fluir, ele te traz paz. Ele te traz refrigério. Então, nessa manhã eu quero orar por você e com você. E é sobre isso. Sobre o que fazer quando nós estamos em águas profundas. Que Deus nos capacite para viver águas profundas. Porque quando você sabe nadar, quando você deixa fluir em águas profundas, ninguém para você. Você atravessa um oceano. Você atravessa ondas. Você vai atravessar muitas coisas na sua vida. Tá bom? Então eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos nessa manhã abençoada na Tua santa presença, Senhor. Primeiramente, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem sido um Pai zeloso. Senhor, mas o Senhor tem nos levado a águas. Águas muitas vezes rasas, águas medianas, mas também nós às vezes passamos por águas muito profundas. Eu não sei, Senhor Jesus, aquele que ora comigo nessa manhã, se ela está num raso na vida dela, em coisas rasas, em coisas que ela tem controle. Às vezes ela está vivendo o melhor momento da vida dela, mas às vezes ela tem pessoas aqui orando comigo, Senhor, que está vivendo maus momentos, que estão vivendo em águas profundas, estão cansados, estão desmotivados. Senhor, que nessa manhã o Senhor venha encher de refrigério, de força, de energia, Pai. Que a gente venha aprender a deixar fluir, que nós podemos entrar na Tua conexão, na Tua frequência e deixar fluir, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Parar de nós sermos resistentes à Tua vontade, Senhor. Muitas vezes nós não saímos das águas profundas porque nós estamos resistindo à Tua vontade. Qual é a Tua vontade hoje para as nossas vidas, Pai? Deixa claro, deixa óbvio para a gente. Deixa óbvio nessa manhã de segunda-feira, Senhor, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Assim nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, nós Te apresentamos a nossa segunda-feira, nós Te apresentamos os nossos compromissos, o nosso trabalho, a nossa família. Acampa Teus anjos, nos dê instrução, nos guia, nos proteja, Senhor. Nos livra de todo mal, Senhor. Para que no final do dia, Senhor, o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas e você, quem crê, diga amém, no nome do Senhor Jesus. Amém? É isso, gente. É isso que Deus tem para mim e para você nessa segunda-feira. Ei, ainda que você esteja em águas profundas,
Ainda que as águas queiram te submergir, ainda que as águas estão te matando, estão te afogando, você pode sair desse lugar hoje. Você pode sair desse lugar agora, porque o teu Pai está aí para estender as tuas mãos. Quando Pedro, eu gosto dessa passagem, os discípulos estão no navio diante de uma tempestade e eles olham para o mar e eles acham que Jesus é um fantasma. Mas Pedro, ele tinha uma espiritualidade com ele, um ar de desafiador, ele gostava de ser motivado por desafios. E ele fala, se é tu, mestre, deixa eu ir contigo. Ele primeiro pede uma autorização. Eu posso me atrever a ir contigo? E ele começa a caminhar pelo mar. Ele começa a andar pelas águas, só que ele começa a afundar, porque ele começa a olhar ao redor, ele começa a olhar os problemas, as dificuldades, ele começa a afundar. E aí quando ele afunda, ele começa a gritar pelo mestre, e Jesus só estende a mão. Estender a mão significa que eu estou muito perto da pessoa. Então mesmo que você esteja afundando, a mão de Jesus está aí do seu lado, ela está do lado. Jesus não está a 50 metros, Jesus não está a 100 metros, Jesus não está a 1 quilômetro de você, que você está afundando e ele está assistindo você afundar. Jesus não assiste ninguém a afundar. Ele não assistiu Pedro afundar. Quando ele viu que Pedro afundava, ele se aproximou mais ainda de Pedro e estendeu tua mão. E Pedro gritava como se ele estivesse muito longe. Às vezes Deus está do nosso lado e a gente grita muito alto, achando que Ele não está ouvindo, achando que Ele não está perto. Ei, deixa eu te falar, Deus está perto de você. Pare de gritar, só dê a mão para Ele, porque a mão já está estendida e Ele vai te ajudar a sair dessas águas profundas. Tá bom? Fique com essa palavra abençoada nessa segunda-feira. Faça uma extraordinária segunda-feira. Tá bom? Beijo grande e até amanhã no nosso Café com Cristo.